Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Depois de 30 anos, finalmente ela saiu. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, amigas, amigos. Começando em um dia que a gente tem que festejar no Brasil, né? Porque nós, repórteres velhos da cobertura política dessa capital federal, já ouvimos há muitas décadas a famosa reforma tributária. Passou governo de centro, passou governo de esquerda, passou governo de direita e, de fato, agora a reforma tributária finalmente foi finalizada, concluída. E, por incrível que pareça, numa sexta-feira em Brasília, no Congresso Nacional, em 2 turnos qualificados. A reforma, de fato, é algo para se festejar. Não é a reforma dos sonhos de ninguém, não é a reforma ideal, mas é o que temos para o momento. E era necessário que ela existisse. E aí, Rodolfo Lago, vamos falar para quem está do outro lado o que interessa de fato para a vida de todos nós essa famosa aprovação. Pois sem dúvida nenhuma, é um marco inédito, realmente. Talvez não seja ainda a reforma ideal, mas depois de 30 anos, de fato, se fez uma reforma que vai, sim, racionalizar o pagamento dos impostos sobre produtos e serviços, Alexandre. Talvez, a gente ainda não sabe, talvez a gente pague um pouco mais de imposto, ainda está se resolvendo isso, mas será uma coisa mais clara, uma coisa mais racional, porque o imposto vai ser pago somente no destino, né? Ao final da compra você vai saber o valor do imposto que você vai estar pagando e ele fica igual, né, para uma determinada quantidade de produtos e serviços. Para de ter aquela coisa se determinado sapato é sapato ou tênis, se bombom sonho de valsa é biscoito ou chocolate e as alíquotas mudam, quer dizer, isso daí, essa maluquice tributária, ela termina. E tem mais outra vantagem que a gente tem que levar para quem está do outro lado, é o que projeta positivamente com relação ao Brasil, principalmente para quem investe. O Brasil passou por uma mudança que, de fato, como o Rodolfo bem disse, é a longo prazo. Ela vai estar, de fato, concluída e vista na sua prática só em 2033. Exatamente. Mas já começa um período de transição. Mas o que interessa, de fato, agora é o que projeta. Porque projeta um Brasil que se torna mais igualitário do ponto de vista da racionalidade financeira. Ou seja, é um país que começa a praticar o que os países de primeiro mundo praticam. O investidor, ao colocar o dinheiro dele, porque nada mais é do que você ter o seu dinheiro guardado e colocar para ter um lucro mais à frente. Você vai colocar onde? Num país que tem regras claras, objetivas e que são mais ou menos semelhantes ao que os primeiros países fazem ou que é uma bagunça, é uma completa desorientação. Portanto, o Brasil já projeta essa segurança financeira e, obviamente, isso deve trazer para nós, no próximo ano, mais investimentos. Sem dúvida, né? Quer dizer, é um modelo que garante maior previsibilidade, é uma coisa mais simples de se compreender. Se talvez, em alguns casos, alguns produtos, as alíquotas fiquem mais altas e elas devem ficar mais altas, principalmente nos serviços, por outro lado, os custos que as empresas vão ter com contador, com advogados, né, tributaristas e tal, vão se reduzir porque o processo vai ficar mais simples. Mas é importante você entender o seguinte, como bem disse o Alexandre, essa mudança ela é gradual. Esses impostos, na sua totalidade, nesse novo modelo,
você só vai ver em 2033. E ainda existem aí leis complementares, até para definir a própria alíquota. Ela vai depender de leis complementares que ainda vão ser aprovadas pelo Congresso. É importante lembrar para quem está do outro lado e que acompanhou pelo menos esse processo, porque a gente está falando de reforma tributária há 30 anos, mas o processo de fato começou a tramitar no início deste ano. E até então teve as posições colocadas pelos deputados e as posições colocadas pelos senadores. O que havia era um grande acordo para ser fechado e que permitiu a votação na última sexta-feira entre deputados e senadores. Porque, como Rodolfo Lago sempre dizia aqui, se um não concordasse com o outro ia ficar um ping-pong eterno. Câmara, Senado, Câmara, Senado. Portanto, agora, de fato, ela está valendo. E está valendo também pelo que você disse, a troca do modelo. O que interessa agora não são os detalhes. É que o modelo tributário brasileiro foi modificado. O modelo que o Brasil vai passar a praticar é semelhante ao que os países de chamada racionalidade financeira praticam. Portanto, agora nós podemos falar que, de fato, a última das reformas necessárias, iniciadas lá no início da década de 90, está concluída e a fase agora, de fato, mudou. É isso mesmo. Então a gente muda agora a cobrança de imposto sobre consumo, né? Passar a utilizar esse modelo que é o modelo que os países mais avançados utilizam, que é o do imposto sobre valor agregado. Ainda tem uma reforma que vai precisar ser feita, que é sobre o imposto de renda. É o próximo passo aí que vem pela frente. São passos que vão acontecer, eu não tenho dúvida que daqui para frente pequenos ajustes serão feitos. O que interessa é o modelo é outro. Abandonamos aquele modelo da década de 60. O mundo mudou muito de lá para cá e nós continuávamos mantendo um modelo que só nos colocava atrás dos demais países. Agora sim, nós estamos de fato com relação à questão econômica e financeira com a tributação equivalente ao que o mundo chamado racional pratica. Sem dúvida, um tremendo avanço. No final, aí depois dessa coisa toda, a gente na semana passada ainda não tinha certeza se o governo ia conseguir terminar o ano aprovando os seus principais projetos, limpando a sua pauta. Aparentemente vai. Teve que entregar, como a gente falou, alguns anéis para não perder os dedos, né? Principalmente nas questões dos vetos presidenciais, mas termina o ano com uma aprovação importantíssima. Isso daí realmente foi um gol de placa para o Congresso, porque é preciso dizer que isso não é uma proposta do governo, isso é uma proposta do Congresso, ela interessa também para o governo. Um gol de placa do Congresso, um gol de placa do governo, porque, enfim, faz uma reforma que era ansiada há 30 anos. E, de qualquer maneira, não podemos também deixar de falar, porque aqui é um conteúdo de análise política. O governo entra 2024 melhor do que entrou 23, porque essa reforma, de fato, projeta uma segurança financeira, um alto grau de investimento e, claro, dá tranquilidade para o presidente da República. Sem dúvida, uma sinalização muito boa para iniciar o ano. E aqui a gente conclui este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Muito obrigado sempre. E se você gostou, vai lá, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.